Oi, o vídeo de hoje é para responder as perguntas de vocês sobre a minha rinoplastia. Como vocês podem ter notado ao me seguir nas redes sociais ou por esse belíssimo curativo que está aqui adornando o meu nariz, de corujinha, eu fiz uma rinoplastia, que é uma cirurgia plástica para alterar o formato do nariz. Acho que eu posso descrever assim o que é uma rinoplastia? Bom, eu tenho muitas perguntas, eu vou tentar ser bem objetiva na hora de responder, para esse vídeo ficar bem informativo e eu poder passar o máximo de informações possíveis para quem tem vontade de fazer, para quem está curioso. Logo antes de operar, eu procurei o maior número de informações possíveis sobre isso, porque a gente fica receoso, fica ansioso, enfim, eu acho que isso ajuda. Então, esse é o intuito desse vídeo. Você assistiu só uns 30 vídeos de rinoplastia antes Todos de que eu fazer? achei no YouTube. Absolutamente, todos. Se você já fez um vídeo sobre rinoplastia, eu assisti seu vídeo. Bom, então por que eu operei? Muita gente fala que meu nariz não precisava operar, que isso, ele era bonitinho, taranã. O que acontece? Meu nariz ele não era muito grande. Na verdade, eu acho ele bem proporcional para o tamanho do meu rosto. E muita gente quando pensa, né, nossa, uma cirurgia de nariz, pensa num nariz que não é tão harmônico com o rosto da pessoa. Enfim, o que me incomodava no meu nariz eram dois detalhes. A minha cirurgia não foi muito grande. Detalhe número 1 era um mini cucuruto. Aqui assim. Tipo assim, uma coisinha que incomodava, mas se não fosse a outra coisa, eu acho que eu não mexeria no meu nariz por conta disso. Mas tem uma outra coisa que era o que mais me incomodava e que passou a me incomodar muito nos últimos tempos, porque eu estou fazendo muitos vídeos. Eu me vejo muito em movimento e eu sou muito careteira. E o meu nariz, quando eu sorria, ele abaixava muito. Eu ficava parecendo um nariz de bruxa. Era uma coisa que me incomodava profundamente. Em foto eu conseguia disfarçar muito bem. Eu já sabia as poses, as posições, etc. Mas em vídeo não tem como, porque a gente tá aqui falando. Não tem como esconder nada dessa câmera, não é verdade? Eu sempre fui incomodada com meu nariz desde criança, mas eu não tinha coragem de fazer a plástica até esse incômodo aumentar nos últimos tempos. Imagina se desse errado. Tá bem aqui, ó, na cara. Não tem como disfarçar. Então eu acho que é uma coisa delicada. Bom, eu tive duas consultas antes da minha operação. Uma foi quando eu fui pela primeira vez, conversei com o médico, expliquei o que eu queria, qual que era a minha expectativa, o que me incomodava. E a segunda foi depois de eu ter marcado a cirurgia para retornar com todos os exames e para fotografar e conversar mais uma vez sobre as minhas expectativas. Mas na segunda consulta, ela foi bem próxima da cirurgia e eu tava muito, muito nervosa. Eu voltei super tranquila, então assim, foi muito importante. Fora que assim, pensa, quantas pessoas o médico consulta? Eu acho sempre bom lembrar, sabe? Assim, olá, tudo bem, médico? Eu sou aquela que tem o nariz que quando ri cai, sabe qual? Médicos não me matem, mas eu repeti isso todas as vezes que eu encontrei com ele, inclusive logo antes da cirurgia. E aí, como é que foi o processo da cirurgia mesmo? Bom, eu cheguei no hospital, fui internada, fui para um quarto. Lá no quarto, foi tipo muito rápido, sabe? Assim, não deu nem medo de ficar nervosa. Eu tava no quarto, chegou o anestesista. Aí ele conversou comigo, explicou, não sei o que, se apresentou. E gostei muito dele também, por sinal. Logo em seguida veio o médico. E aí a gente conversou de novo e ele me fez as marcações. Cara, foi o médico sair pela porta, entra uma enfermeira com... O que eu tomei? Como é que chama o remédio? Lexotan. E junto dela já veio a enfermeira... Eu acho que ela era enfermeira, não tenho certeza. Vamos descer para o bloco? Eu falei, caraca, não dá tempo de pensar. Você pisca e pá, brota uma pessoa aqui dentro. Então, aí eu desci, meu pai desceu comigo. Aí eu tive que assinar uns termos da anestesia. Aí ela me levou para a sala de cirurgia. Aí eu deitei na maca. E aí tava lá o anestesista, que eu tenho certeza ficou contando um monte de lorota. Ele deve ser cheio das histórias pra enrolar a paciente. Você pensa, nessa hora é a hora que você tá mais nervosa, né? Aí ele começou a falar de viagem, que ele gosta de mergulhar, que ele queria ir, sei lá, pra Tailândia, umas coisas assim, e aí, puf, e foi assim o meu processo. Bom, agora eu vou começar lendo as perguntas de vocês. As perguntas se repetiram muitas vezes, tá? Então eu não vou falar o nome de cada uma, porque assim, foram milhares de perguntas e segundo que eu elegi as dúvidas mais frequentes. Então, essas perguntas que eu vou falar aqui, elas foram feitas por mais de uma pessoa. Muito obrigada, meninas. Queria saber como foi a decisão de fazer esses procedimentos cirúrgicos, se foi uma decisão só sua ou se a sua família deu pitacos também. Eu achei importante responder essa pergunta porque eu acho que quando você decide fazer um procedimento desse tipo, é você que tem que tomar a decisão, porque é o seu corpo, sabe? Eu acho que é uma coisa muito séria. Então, respondendo a pergunta, foi uma decisão só minha. Claro que se eu não tivesse apoio da minha família, eu talvez tivesse ficado meio assim, apesar de que eu sou meio tupetuda e
Não sei até que ponto isso ia me afetar. Mas assim, quando eu falei, por exemplo, pro Léo, ele falou, olha... Eu só posso te apoiar, cara. É uma coisa que você quer fazer. Eu não posso chegar, não, acho que você não deve fazer isso. E com os meus pais, a mesma coisa. A minha mãe me acompanhou na maioria das consultas médicas porque, sei lá, cara, eu acho que eu e ela nos damos melhor nesse sentido. E aí, ela também gostou bastante do médico. Enfim, minha família me apoiou. Inclusive, tá me ajudando muito nesse pós-operatório, que com bebezinho não é fácil, né? Qual era a sua expectativa com a rinoplastia? Como você explicou pro médico o que você queria mudar e você se sentiu segura sobre o resultado? Bom, então, como eu falei, o que me incomodava no meu nariz era que quando eu sorria, o nariz abaixava e eu tinha um mini cucuruto aqui. Como que eu mostrei pro médico? Eu sou designer e eu trabalhei muitos anos em agência de publicidade. E um dos programas que designers usam com frequência em agências de publicidade é qual? Photoshop. Fui lá, fiz meu nariz perfeito no Photoshop e mandei pra ele. Mandei pra ele não, eu levei assim, ó, no coisa. Eu falei, tá vendo esse aqui, ó? Esse é o meu nariz de verdade. Tá vendo esse aqui, ó? Esse é o que eu quero, dá? E eu achei muito interessante foi que o meu médico, ele me entendeu muito bem, assim. Depois eu até li umas entrevistas dele e tal, e eu vi que ele gosta de estudar pintura, artes, etc. Querendo ou não, minha formação colabora com isso. Então a gente conversou muito sobre proporção. Sabe assim, não foi só uma coisa... Sei lá, eu acho que a gente se entendeu muito bem. Então eu senti muita firmeza. Quando eu passei pra ele o que eu queria, eu percebi que ele entendeu. Outra coisa, ele também sabe qual é a técnica, ele sabe o que dá pra fazer e o que não dá. Então, se eu virar pra ele e falar, eu quero o nariz da Lala Rude. Putz, é um nariz maravilhoso, né? Ele pode virar e falar, amiga, nasce de novo, porque não existe técnica que isso daí vai ficar bonito. Eu acho muito importante escutar. Eu acho que a gente tem que explicar o que a gente quer e escutar o retorno do médico sobre aquilo pra ele deixar bem claro o que é possível de ser feito. Porque não dá pra gente ir pra uma cirurgia dessa com uma expectativa que é irreal, né? Que ela não pode ser atendida. No meu caso, ela poderia super ser atendida e o resultado... ficou exatamente o que eu gostaria, enfim. Você teve que usar tampão e mesmo que não, foi ou está sendo ruim de respirar? As pessoas têm muito medo do pós-operatório, né, da rinoplastia. Acho importante falar que eu não tive que quebrar nenhum osso do meu nariz. Eu acho que quando quebra, o pós deve ser mais punk. Mas sobre a pergunta, sim, eu tive que usar tampão, mas foi um dia só. Eu saí da cirurgia usando tampão. No dia seguinte, quando eu tive alta, ele tirou o tampão e foi, tipo, a melhor sensação do mundo. Tampão é horrível. Tive dificuldade de respirar. Com o tampão é só pela boca, o que é bem ruim, porque a garganta vai ficando meio... Ainda mais no ar-condicionado, né? Foi bem incômodo esse primeiro dia, essa questão do nariz. E depois disso, se eu sinto algum incômodo pra respirar, agora não. Mas semana passada eu senti um pouquinho, porque tirou o tampão, mas o meu curativo, ele passa aqui embaixo. E ele tava tampando, tipo, metade da minha narina. Então tava meio chato de respirar, assim, eu não conseguia, sabe? Meu nariz tava meio intocável, meio vontade própria, não dava pra fazer muita coisa. E agora que o curativo tá um menorzinho um pouquinho, ele tá mais pra frente, tá praticamente normal e não tô sentindo nenhuma dificuldade pra respirar. Lu, quero muito fazer a rino e algo que me preocupa muito é o pós-operatório. Eu tenho medo de sentir muita dor ou desconforto, principalmente de não conseguir respirar direito. Como está sendo? Esse incômodo é suportável? Bom, já falei sobre o tampão, que realmente é muito incômodo, então eu acho que se eu tivesse que usar durante mais tempo eu ia ficar reclamando mais, mas foi só um dia, então ok. Não tenho dificuldade para respirar. Estou chegando à conclusão, devido a coisas que aconteceram nos últimos 2 anos, que eu sou uma pessoa com bastante resistência à dor. Não achava isso na minha vida inteira, mas depois do parto, de lembrar da minha recuperação da minha primeira mamoplastia, né, que eu botei o silicone, tô de boa. Incomoda? Incomoda. Você sente, principalmente na primeira semana, assim, sabe? O nariz tava sensívelzinho? Tava, mas dói? Não. Eu acho que isso também depende do tipo de cirurgia, já expliquei pra vocês como foi a minha. Penso que se quebrar um osso, isso deve doer, né? Na hora de sarar. Todo mundo que já quebrou uma perna, sabe como é que é isso. Enfim, eu tomei, nos primeiros 4 dias eu tomei um remédio, o que eu acredito que deve ter ajudado, mas depois que eu parei de tomar o remédio, não sinto dor. Mas eu acho que isso vai depender também do tipo de cirurgia. É bom conversar com o médico para ter uma expectativa mais real, assim, de como que pode ser o seu pós. Dizem que dói para retirar o curativo mais durinho, o primeiro. Queria saber como foi para você isso. Doeu muito. E olha que eu acabei de falar que eu sou uma pessoa com bastante resistência à dor. O primeiro curativo, ele é um curativo duro. Eu achava que era um gesso, mas não é. Parece que é um plástico. Era um negócio grandão, assim. Inclusive, nos primeiros dias eu apareci no Snap. Botei um monte de filtro, obviamente, porque eu tava bizarra, mas... ele vinha até aqui, ó, sabe? No meio da sobrancelha. A minha sobrancelha não tava à mostra. 6 dias de operada, eu fui tirar. Na hora que foi tirar... Ai, gente, doeu pra cá. Todas as palavrões que vocês podem imaginar, tipo, escorreu uma lagriminha. Sabe quando você tenta, tipo, ficar, não, tá tudo bem, agora eu vou ver o nariz pela primeira vez. Estou muito curiosa e ansiosa para este momento.
doeu. Mas eu não sei se eu deveria falar tanto isso, porque agora todo mundo que fizer, depois de assistir esse vídeo, vai ficar na hora de tirar, né? Mas assim, passa, né, gente? Dor passa. Essa pergunta eu achei fofa e é uma coisa que me preocupava antes de fazer também. Qual foi a reação da Bia por causa dos curativos e inchaço? Ela assustou? Logo que eu cheguei em casa, aliás, a Bia chegou porque a gente veio mais cedo, ela tava na casa dos meus pais. Ela veio, aí ela olhou, ela ficou meio assim, sabe? Tipo assim, aquela cara de interrogação, tipo, hã? Gente, eu tenho uma coisa com a Bia que, assim, eu não trato ela como um bebê que não sabe nada das coisas, não. Eu trato ela como um mini ser humano. Eu li isso em algum lugar quando eu tava grávida, que era importante conversar com o neném, explicar tudo, levei isso a sério. Então, antes de eu fazer a cirurgia, eu passei os últimos 3 dias antes falando com ela, filha, daqui a alguns dias a mamãe vai fazer uma cirurgia, uma coisa que a mamãe quer muito. A mamãe vai ter que ficar um tempo sem te carregar, a mamãe vai ficar com uma coisinha engraçada no nariz, mas vai ficar tudo bem, tá? Fiquei falando essas coisas. Chegou no dia, eu falei, olha filha, a mamãe fez aquela cirurgia, lembra? Olha só, a mamãe tá com um dodói no nariz. Aí ela ficava olhando. Aí ela fez assim, dodói? E apontou pro meu nariz e desde então ela faz isso tipo todos os dias. Ela olha e fala assim, dodói? Mamãe? Nariz? Ficou de boa, não assustou. E eu também tinha bastante medo disso acontecer porque, tipo, é esquisito, né? A pessoa assim, mas não, ficou tudo bem. Lu, pode usar óculos logo após a cirurgia ou precisa esperar alguns dias? Essa é uma dúvida que apareceu bastante, porque quando eu contei pra vocês, eu estava usando óculos por cima daquela proteção de gesso. De acordo com o meu médico, por cima da proteção não tem problema, porque ele não estava apoiando no meu nariz, ele estava apoiando nesse plástico, entendeu? Que estava justamente protegendo o meu nariz. E o meu óculos é bem levinho, tipo, no dia ele pegou meu óculos e disse assim, não, é levinho, tá de boa, pode botar. Então, enquanto eu tava com isso, eu podia usar sim, mas depois que eu tirei, não pode, porque corre o risco de marcar. Assim, eu tenho que ficar acho que pelo menos 3 semanas sem. Tô usando lentes de contato, porque como vocês sabem eu tenho 5 graus de miopia e sem lente eu não enxergo nada. O que tá sendo meio chato, porque lente o dia inteiro é uma coisa que incomoda, né? Quem usa sabe. Seu nariz ficou roxo? Levou muito tempo pra sair o roxo? Bom, eu já vi várias pessoas depois de fazer a cirurgia do nariz ficarem muito roxos, parecendo que levou soco no olho, né? Fica um roxo aqui assim. Antes da cirurgia eu me perguntei não, eu virei e falei assim, não, eu nem vou ficar roxa, né? Porque é bem pequeno, não é grande intervenção. Aí o médico falou bem assim, pensa que você vai ficar muito roxa, porque se você não ficar, que bom, mas se você ficar, você não fica assustada ou triste, enfim, porque ele me explicou que isso não depende só do tamanho da cirurgia. Tem gente que tem mais tendência a ter roxo do que outras pessoas, e aí mesmo com uma cirurgia relativamente pequena, pode ser que fique com hematoma. No meu caso, eu não percebi nenhum roxo, mas quando tirou esse negócio de plástico, eu vi que aqui, ó, nesse cantinho assim do olho, tava meio amareladinho, sabe quando o roxo tipo sumiu e fica meio com amarelado, nananã? Tava desse jeito, mas era bem pequeno e era aqui, e agora já sumiu também. Lu, você em algum momento teve medo, vontade de desistir? Quais eram as suas maiores dúvidas em relação ao procedimento e por que decidiu que esse era o momento para realizá-lo? Bom, essa pergunta é bem complexa. Tive medo em algum momento? O tempo inteiro. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Se eu for escutar os meus medos, eu não faço nada da minha vida. Eu sou uma pessoa cagona. Me definiria assim. Mas então o que eu tento fazer é ignorar meus medos. Meus medos eram: medo 1, nariz ficar bizarro. E tipo, eu trabalho com a minha imagem, eu tô sempre aqui filmando, fotografando, não sei o que. Imagina eu fazendo isso tudo incomodada com o nariz. Medo número 2, eu nunca tinha feito cirurgia com anestesia geral. Tinha um pânico de anestesia geral, assim, loucamente. Eu achava uma coisa de outro mundo. E isso me assustava muito. E medo número 3. Meu Deus, se acontecer alguma coisa, minha filha tem 1 ano, nossa senhora, ela vai ser órfã, vou escrever cartas e gravar vídeos pra quando ela tiver 10, 15 anos. Depois que eu virei mãe, isso virou uma constante na minha vida, assim, tudo que eu vou fazer que é arriscado, andar de avião, não sei o que, eu fico com medo de acontecer alguma coisa. E eu já ouvi outras pessoas falando que isso aconteceu com elas também. É horrível. Nossa, é um pensamento muito ruim. Então, na semana logo antes da cirurgia, eu tava assim, mega nervosa, mega ansiosa. Como que eu fiz pra lidar com os outros medos? O medo de ficar bizarro. Eu fui atrás de uma pessoa que me passasse segurança, né, de uma pessoa que eu tivesse boas indicações. E fiz questão de descrever várias vezes o que eu gostaria, o que eu imaginava, o que me incomodava. Conversei com 1000 pessoas que já fizeram cirurgia no nariz. E é engraçado que quando você começa a perguntar, cara, você vê que, tipo, muita gente já operou o nariz. Vocês não fazem ideia. E sobre anestesia, eu me informei. E porque decidiu que esse era o momento para realizá-lo. Eu acho que não tem momento ideal para isso. Mas o que acontece? Você sabe que a Bia fez 1 ano no final do ano passado, a gente quer ter mais filho. Mas eu queria ter uma distância entre a cirurgia e o filho, porque eu também queria fazer o peito junto. E aí, para amamentar, tem que
esperar um tempo pro corpo se recuperar. E ao mesmo tempo, eu não queria deixar isso pra depois do filho, porque isso me incomodava muito, a ponto de, tipo, sei lá, ficando neurada, tá me incomodando demais, eu queria resolver, queria mudar. Então eu falei, cara, ou é agora ou é agora. Lu, como foi o seu processo de escolha do cirurgião? Porque principalmente por ser no nariz, tem que pensar muito bem, né? Essa pergunta foi muito repetida e eu concordo super. Eu acho que tem que escolher muito bem. Tem umas coisas que as pessoas falam que eu acho meio assim, tipo, elas falam assim, nossa, porque nada pior do que aquele nariz com cara de plástica. Eu não tenho problema nenhum em falar para as pessoas que o meu nariz agora é de plástica e se ele tiver cara de plástica, tanto faz, eu fiz mesmo, sabe? Eu fui em alguns médicos para eu encontrar um médico que me parecesse me entender melhor e que me passasse mais segurança. Eu fui atrás de indicações, eu procurei pessoas que já tinham feito, perguntei, e aí se a pessoa curtiu, eu ia atrás, procurava saber. Eu me consultei, no fim das contas, pro nariz só com 2 médicos. Engraçado que o primeiro eu achei que eu ia chegar e falar assim, é esse cara. E aí eu não senti segurança. Fiquei meio assim, sabe quando você fala assim, não, eu vou marcar, semana que vem, não na outra, não depois. Sabe, vai adiando. Eu falei, eu acho que não é assim que é pra ser. E aí eu acabei marcando essa consulta com esse médico, que foi a pessoa que me passou mais segurança e que eu me senti mais à vontade pra fazer. Todo mundo tá me perguntando qual foi o médico. Eu operei com o Teófilo Taranto, que é daqui de BH também. E a última pergunta é muito engraçada. Qual o seu pensamento diante a mesa cirúrgica? Em que pensa primeiro antes de se desligar no mundo na hora H, naquele último momento consciente? Achei essa pergunta barata. Bom, pra começar, você já tá meio assim, que você já tomou lá aquele remedinho, né, pra você apagar. Entrei na sala, pensei, que grande essa sala, essa maca parece tão pequena lá no meio. Achei a sala enorme, iluminadaça, tipo, uau. Não dava pra pensar em muita coisa, porque o anestesista, sabichão, certeza que é de propósito, ele te joga um papo, entendeu? Ele te envolve no papo. Aí você fica conversando, quando você bobeia, você acordou e tá lá tremelicando de anestesia, pra anestesia sair, enfim, e acabou já, sabe? Muito louco, assim. Ah, você quer ter uma pergunta? Fala mais ou menos como é que foi a técnica. Ah, isso é interessante mesmo, porque igual eu falei, eu fui em 2 médicos e o que cada um me explicou era diferente. Quando eu sorri e o nariz abaixar, é porque faltava sustentação nesse ossinho aqui. Então, como não tinha sustentação, quando aqui mexia, aqui também mexia, porque não tinha nada que sustentasse. Ele pegou um pedaço de cartilagem da minha orelha e fez um enxerto aqui. Sei lá, cara, uma barraca que você vai levantar, sabe assim? Então, ele botou uma coisinha aqui pra sustentar o nariz, de forma que quando eu sorrisse, ele não baixasse mais. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido esclarecer as principais dúvidas de vocês. Eu sei que quando a gente decide fazer um procedimento desse, é uma decisão difícil, uma decisão que envolve muita coisa. Então eu espero ter ajudado de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo pra mim. Se inscreva aqui no canal, porque quem tá inscrito assiste sempre primeiro. Um beijo, até a próxima. É engraçado porque eu já noto bem diferença, principalmente essa semana que eu fui lá e o curativo mudou um pouco, é que antes eu não via as minhas narinas de frente, o nariz tampava, ele era tão baixo que ele tampava, e agora eu vejo. É tão engraçado, tipo, oi narinas. Eu vou justificar que eu não estou mexendo muito os bracinhos, porque junto da rinoplastia eu também troquei a minha prótese de silicone, então eu não posso levantar muito os braços. Eu vou falar sobre isso num próximo vídeo, mas é por isso que eu estou meio...